amigos do Jefa! Estamos aqui hoje para mais um dia de estudos e o tema da nossa palestra de hoje será a Lei do Progresso. Quem vai expor essa palestra para a gente é a Mariela Scoccardi, daqui mesmo do nosso grupo. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, e após isso farei a prece para iniciarmos nossos estudos. A mensagem que eu vou ler se chama Caminhos Retos, é a mensagem 21. Bom, e ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João, capítulo 21, versículo 6. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a lei divina. E o homem sofre, compulsoriamente, na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se os nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em um esforço diário, porque Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai a vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Bom, vamos iniciar a nossa prece. Primeiramente, vamos elevar os nossos corações a Deus e pedir que o estudo de hoje modifique as nossas vidas, que nos ajude cada vez mais nessa difícil caminhada que é a evolução, que esqueçamos todos os nossos problemas lá atrás, tanto os pessoais, quanto sociais, quanto individuais, que utilizemos a palestra de hoje para evoluir, para melhorar, que possamos estar de cabeça aberta, carregados de boas vibrações, para que o estudo seja benéfico para o nosso caminho, longo caminho pela frente. Bom, que Deus esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Olá, queridos amigos, é com muita alegria que hoje estamos aqui, atendendo um convite carinhoso para essa conversa. E antes de que possamos começá-la, rogamos à espiritualidade amiga que nos envolva a todos nos nossos lares, nos protegendo, e que possa envolver também todos os nossos irmãos que estão passando agora por algum momento de dificuldade e que as nossas vibrações fraternais possam nos envolver. Esperamos que hoje as questões que trazemos aqui para essa conversa possam suscitar reflexões a todos nós, dos dois planos da vida, para que possam auxiliar na nossa caminhada. Afinal de contas, o nosso tema de hoje é a Lei do Progresso. A Lei do Progresso está lá no nosso Livro dos Espíritos, na terceira parte, nas Leis Morais, no capítulo 8. Então, que todos nós possamos sempre, já começando esse estudo, visualizando essa estrada com uma linda luz ao fim. Mas antes, especificamente, de entrarmos no nosso assunto de hoje, nós nos perguntamos, mas afinal de contas, qual é o objetivo da nossa reencarnação? Por que nós estamos aqui, neste momento histórico, neste planeta, vivendo tantas dificuldades como as que estamos vivendo,
É claro que muitos de nós já se fez essa pergunta, né? Já nos fizemos essa pergunta inúmeras vezes, mas Kardec também fez essa pergunta aos espíritos na época do início da codificação, e os espíritos trouxeram lá na questão 132 a resposta, dizendo que Deus, nosso Pai, nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. E então, essa primeira pergunta já nos traz uma resposta muito alentadora, pois, como até já vimos naquela nossa imagem inicial, nós já podemos ter a certeza de que o final da nossa estrada é a perfeição. No final da nossa estrada, teremos a condição de espíritos felizes, espíritos puros. Portanto, toda a nossa trajetória até esse final de luz, ele necessariamente é um caminho de progresso, um caminho de marcha para frente, porque o nosso fim é chegarmos a uma condição muito melhor do que hoje nos encontramos. E também nessa resposta, os espíritos nos instruem dizendo que no nosso caminhar nós só não nos auto-melhoramos. Ao nos melhorar, nós também temos a capacidade de melhorar o nosso entorno e todo o nosso planeta. Porque quando nós nos melhoramos, nós concorremos para a obra geral. Afinal de contas, Deus é nosso Pai e Criador, mas todos nós temos a nossa função enquanto co-criadores também, não é mesmo? Então, como já começamos a ver, o progresso é uma lei natural que faz parte de tudo que compõe o nosso universo. Mas o que significa realmente progredir? E aqui trazemos inicialmente conceitos que achamos no dicionário. Segundo o dicionário, progredir significa caminhar para frente, avançar, prosseguir, tornar-se maior e ou melhor, incorporando coisas novas ou mais modernas, desenvolver-se, crescer, modernizar-se. Aqui, então, já podemos observar que a definição do dicionário é absolutamente no mesmo sentido daquilo que a nossa doutrina espírita nos esclarece. Afinal, no nosso caminhar, nós vamos agregando experiências, vivendo novas situações e com elas vamos incorporando aprendizados. Vamos nos melhorando, nos desenvolvendo e nos aprimorando. Esse é a nossa definição da doutrina, que é de comum acordo com o que está no dicionário. Portanto, o progresso implica necessariamente em mudanças. E mudar, por vezes, é muito difícil. Nós sabemos disso, né? O quanto que mudar é complicado. Porque para consigamos mudar, nós precisamos fazer uma autoanálise. Nós precisamos nos conhecer. Não, lembramos, então, daquela frase, né, que se encontra no Oráculo de Delfos, trazida por Santo Agostinho, na última questão do Livro dos Espíritos, né, que é o importante: conhece-te a ti mesmo. Nesse processo diário de autoconhecimento e de reforma íntima, nós vamos avaliando aquelas características que nós já não queremos mais manter, né, que precisamos deixar de lado, apesar de todas as dificuldades, e aquelas que já representam aquisições nossas. A gente, às vezes, numa própria encarnação, já conseguimos ver, né, melhoras. Imagina o quanto nós não tivemos de progresso ao longo das nossas múltiplas existências. Então, o caminho do progresso passa também pela nossa reforma íntima, pelo nosso autoconhecimento. Mas, antes de entrarmos no progresso do indivíduo, progresso moral, nós vamos fazer uma rápida passagem pela Gênese, porque lá na Gênese, o Kardec nos traz toda essa questão do progresso e da evolução como algo que compõe tudo o que existe no universo. E ele traz lá no capítulo 10, na Gênese Orgânica, a demonstração de que aquilo que já sabemos, né, que tudo que existe hoje
na verdade, foi criado após bilhões e bilhões de anos de aprimoramento, de evolução dos seres do nosso planeta. Essa figura nos mostra, né, como desde o início, na formação há mais de 4 bilhões de anos atrás, aquilo que constitui o nosso planeta são elementos muito simples que, com o tempo, foram se aprimorando lentamente, foram progredindo, até chegarmos aos seres humanos. E o Kardec também nos traz a informação de que, diferentemente do que se costumava imaginar, a criação do nosso planeta e dos seres se deu de forma simultânea e múltipla das espécies, né? Não teria sido por origem um único casal de determinada espécie que, ao se reproduzir, teria constituído o nosso planeta. A criação teria sido feita de forma simultânea e múltipla. E isso nos faz lembrar aquilo que também nos veio de informação, através do Kardec, sobre a formação da nossa própria doutrina espírita. A nossa criação da nossa doutrina espírita seguiu a mesma lógica, né? Os ensinos dos espíritos foram trazidos na mesma época, né? Começaram ali mais ou menos na mesma época, em diversas partes do globo. É o que nós chamamos da universalidade do ensino dos espíritos, provando, então, que a origem de tudo é a mesma, que é Deus. Porque a sua forma de atuação é semelhante, né, nas suas diversas matizes. E seguindo nos esclarecimentos desse capítulo, então, Kardec nos traz a informação de que todos nós somos formados, originados do fluido universal. A nossa origem de tudo que existe é no fluido universal. E ele fala, então, vem, né, trazendo a evolução dos reinos, fala do aparecimento do fluido vital, né, no reino vegetal, enfim, mostrando que a nossa constituição vem dos mesmos elementos. E aqui achamos importante fazer um parênteses, né, para que não possamos fazer a confusão que, enfim, alguns companheiros às vezes fazem, de que o fato de sermos constituídos dos mesmos elementos não faz com que nós um dia tenhamos sido animal ou vegetal, né? Não é isso que o esclarecimento da doutrina nos traz. O que ele diz é que quando nós falamos que somos formados dos mesmos princípios constituintes, estamos falando única e exclusivamente do aspecto material, da formação da constituição do corpo, né? Dos elementos que compõem os corpos, e não de que haveria um progresso nesse sentido, né? Um progresso de uma planta constituir futuramente um animal e um ser humano, né? Não é esse o entendimento adequado. Mas, e aí, no capítulo seguinte da Gênese, o Kardec já vai trazer para a gente, então, a Gênese espiritual, falando, então, sobre o princípio espiritual, né, que é o corolário da existência de Deus. Porque, segundo esse princípio, todo efeito tem uma causa. E todo efeito inteligente, portanto, há de ter uma causa inteligente. E como já sabemos, lá, né, na resposta da questão número 1 do Livro dos Espíritos, de que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, ele é a origem, a causa de tudo aquilo que há de inteligente. Seguimos, então, com uma conclusão de que progredir é uma condição normal dos seres espirituais. É um progresso, é um caminhar natural, é uma marcha contínua, cujo, então, destino é a perfeição relativa. Esse é o fim, né, que pretendemos alcançar. E havendo, então, Deus criado desde toda a eternidade, criando incessantemente, porque a criação não para, né, já há seres que já atingiram o ponto culminante dessa estrada. E aqui não podemos deixar de lembrar do exemplo do nosso Mestre Jesus. Porque há mais de 4 bilhões de anos atrás, como vimos, né, naquela figura anterior falando sobre a origem do nosso planeta, ele já tinha alcançado a posição de espírito puro. E nessa condição de espírito puro é que ele se tornou o guia do nosso planeta.
Então, a criação, ela é incessante, desde sempre e para sempre, sempre rumo a uma marcha de progresso. Bom, e agora nós vemos um outro questionamento, né? Será que o progresso moral dos habitantes acompanha o progresso material de um planeta? Bom, na verdade, o progresso material do planeta está, sim, de comum acordo com o progresso moral dos seus habitantes, né? Certamente que não haveria a possibilidade de termos habitantes de determinado planeta numa condição espiritual muito diferente daquele que constitui o seu planeta. E aqui, então, fazendo essa análise, nós nos lembramos, né, dos outros ensinamentos falando sobre, a gente já vinha falando, né, sobre a nossa escala espírita, sobre os vários níveis, né, dos espíritos, do desenvolvimento moral dos espíritos, mas também existem, como nós aprendemos, né, com as mensagens de Jesus no nosso Evangelho, que há muitas moradas na casa do meu Pai, que nós temos diversos planetas no nosso universo em diferentes níveis de evolução. Então, os seus habitantes, eles certamente têm correlação com o progresso material do planeta. E o que leva a essa progressão nos mundos? Aquele elemento que nós debatemos bastante na nossa doutrina, né? Que ouvimos bastante, que é o nosso livre-arbítrio. É o bom ou o mau uso do nosso livre-arbítrio que nos leva, então, a seguir, como mostra essa figura, ou pelo caminho que irá nos levar a, né, uma sequência mais feliz, ou a um caminho mais tortuoso. Portanto, só de nós depende, né, o nosso progresso. Lembrando que quando falamos, né, no progresso, não podemos nos esquecer de que é sempre uma marcha ascendente, né? Nós podemos, às vezes, fazendo essas escolhas mais difíceis pelos caminhos mais tortuosos, mas isso não significa que nós estamos regredindo, né? A regressão não é possível. As escolhas nesses caminhos mais tortuosos já nos sinalizam que nós já fizemos essas escolhas anteriormente. Então, nós estamos, no máximo, estagnando no nosso progresso e não avançando. Essa é uma questão que é importante que não nos esqueçamos, porque tudo aquilo que já adquirimos, que já agregamos ao nosso espírito, como conhecimento, como aprimoramento, ali fica. Ele pode, no máximo, ficar latente, ficar paralisado por um tempo, mas não é possível perder as nossas aquisições. E então, nós, seres espirituais que somos, nos associamos aos nossos planetas de acordo com a nossa evolução espiritual. Quanto mais materiais formos, mais associados a planetas mais rudes e materiais nós estaremos. Tudo isso, certamente, de acordo com o uso do nosso livre-arbítrio. Então, nós aqui já avaliamos que o progresso material de um planeta está em consonância com o progresso moral de seus indivíduos. Mas e o progresso moral e o progresso intelectual? Eles necessariamente estão no mesmo sentido? Não. É muito possível que vários, né, de nós já tenhamos alcançado um nível intelectual de progresso bastante superior do que chegamos do ponto de vista moral. Nós podemos ver, inclusive, né, pela avaliação histórica da nossa humanidade, que nos últimos séculos fizemos progressos intelectuais importantíssimos nas ciências, né, em várias áreas do conhecimento. O homem progrediu muito e a humanidade do ponto de vista intelectual. Porém, o progresso moral, por mais que ele também tenha existido, porque, afinal de contas, como já estamos falando, ele é uma marcha natural, ele não veio no mesmo ritmo do progresso intelectual. Porque o que é necessário para que o progresso intelectual
para que o progresso moral acompanhe o progresso intelectual. Para isso, é necessário, acima de tudo, a compreensão da diferença entre o bem e o mal. E o desenvolvimento, certamente, né, do nosso livre-arbítrio, como acabamos de mencionar. Apenas no momento em que nós conseguirmos com clareza diferenciar o bem do mal, nós conseguiremos então fazer escolhas mais felizes. E parece, né, simples a gente imaginar, nós já sabemos o que é o bem e o que é o mal. Do ponto de vista das questões mais simples, né, das mais corriqueiras, pode ser muito fácil distinguirmos, né, com a nossa inteligência. Mas os nossos sentimentos, as nossas atitudes, muitas vezes não acompanham aquilo em que racionalmente sabemos que é o bem e o mal. Então, não é apenas a distinção do bem e do mal no sentido intelectual, mas a distinção no sentir e no agir. Ou seja, a concretização... Desculpa, vou voltar aqui que saiu um pouquinho, né? A nossa tela. Como nós estávamos falando, é a concretização desse conhecimento daquilo que é o bem e daquilo que é o mal. E quando nós conseguimos fazer essa distinção de uma forma mais clara, nós também começamos a ter o aumento das nossas responsabilidades, né? Porque quando conhecemos intelectualmente aquilo que é o bem e que é o mal, persistirmos no erro passa a ser uma escolha que nos traz ainda maiores consequências. Por isso que nós que aqui estamos nos propondo, né, a estudar, enfim, a conhecer um pouco mais os ensinamentos da doutrina, também passamos a ter um nível de responsabilidade maior em relação ao cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, o que é muito difícil, né? Mas passa a ser um compromisso ainda maior que nós assumimos. Então, meus amigos, moral e inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Só com as experiências e com o caminhar é que essas forças vão conseguir se equilibrar. Mas lembrando sempre que por mais que nós possamos entravar o nosso progresso, né, dificultá-lo, nós não conseguimos deter essa marcha necessariamente, né? Porque o progresso é uma força viva que ela não pode ser sufocada, ela pode ser no máximo retardada. Porque o progresso, ele é sempre regular e lento. Ele como, né, temos falando desde o início, ele é natural. Mas muitas vezes, como nós temos um Pai de infinita misericórdia, ele vê que os seus filhos estão, né, bastante lentos nessa marcha do progresso. Ele pode dar aquele empurrãozinho, né? Ele pode nos ajudar quando ele vê, de tempos em tempos, que a humanidade não está progredindo na marcha, enfim, adequada. E é por isso que, de tempos em tempos, nós vemos, né, alguns abalos físicos e morais na nossa humanidade e que auxiliam nesse processo de aprimoramento. Tudo isso em virtude da misericórdia divina. E em relação a essa questão, nós iremos aprofundar um pouquinho mais já já. Mas antes, nós vamos lembrar aqui de um trechinho que também está lá na Gênesis, lá no último capítulo, no capítulo 18, que são chegados os tempos, em que Kardec nos esclarece que o progresso é sempre uma marcha gradual, lenta, muitas vezes, né, insensível, nós não conseguimos senti-la. E são melhoras, às vezes, sucessivas nos costumes, nas leis, né, que vão acontecendo e que a gente só percebe mesmo com o passar do tempo. E aqui trazemos, simplesmente por ilustração, 2 exemplos, porque muitas vezes nós achamos que a nossa humanidade ainda está tão ruim, né, tão cheia de dificuldades, com tantas pessoas ainda, né, com condutas, enfim, inadequadas, e achamos que nós não estamos progredindo.
Mas nós estamos progredindo sim e bastante, por mais que não na velocidade que deveríamos ainda. E uma prova dessas foi, há não muito tempo, do ponto de vista histórico, a abolição da escravatura. Lembrando que nos tempos áureos da escravidão, a escravidão era algo legal, era natural, e isso desde a origem, né, dos povos aqui na Terra, era natural um ser escravizar seu semelhante. Isso é algo que hoje para nós é absolutamente impensado, né? Sabemos que, infelizmente, ainda existem, né, outras formas de escravidão, até travestidas de trabalho, né, trabalhos em condições degradantes, enfim, que mantém, na verdade, de certa forma, a escravidão. Mas nós não podemos deixar de ver como que houve uma evolução, né, na nossa história, em pouco mais de 200 anos, né, se nós olharmos, enfim, que mostra como nós melhoramos, como nós já não conseguimos aceitar, entender como aceitável esse comportamento de escravizar seu semelhante. E um outro exemplo também que trouxemos é na evolução do que se diz respeito às relações interpessoais, né? E aí trazemos aqui as possibilidades hoje, por lei, né, em diversos países, das uniões homoafetivas. Algo que até pouco tempo atrás era absolutamente rechaçado, né? Enfim, que hoje não, hoje já faz parte de uma situação regular, legal, né, de sociedades. Sabemos, certamente, como falamos anteriormente, que infelizmente ainda lidamos com vários tipos de preconceitos, inclusive os velados, né? Mas, pelo menos, pela lei, pelos costumes, né, que estão se desenvolvendo, isso já não pode mais fazer parte de um planeta que está numa marcha no sentido a sair da sua condição de planeta de provas e expiações para galgar, enfim, uma condição de um planeta um pouco melhor, de um planeta de regeneração. Então, aqui nós podemos ver, por esses dois exemplos, como que, apesar de tudo, nós já podemos visualizar concretamente na nossa legislação casos que demonstram o progresso da nossa humanidade. Porém, como nós falamos agora há pouco, quando esse progresso, né, parece muito lento, ou pelo menos está fora da marcha que deveria acontecer, movimentos relativamente bruscos acontecem, né? Então, certos cataclismos acontecem. E aqui, não podemos deixar de lembrar, além desse cataclismo, né, que podemos dizer que estamos vivendo agora, que é a pandemia do Covid-19, nós tivemos, né, não muito tempo, o tsunami na Indonésia, aquele terremoto no Haiti, eventos, né, até físicos, geográficos, que ao acontecerem, né, transformam o redor, né, porque a gente vê uma onda de fraternidade e solidariedade surgir após um evento dessa magnitude. E agora, nessa pandemia que nós estamos vivendo, devemos, sim, por que não, vê-la como uma espécie de um cataclismo moral desses, em que nós talvez precisássemos mesmo passar, talvez não, né? Certamente precisávamos passar por tudo isso para tentar seguir um pouquinho mais rápido na nossa marcha evolutiva. É uma prova que estamos vivendo, muitos individualmente, mas todos nós de forma coletiva, e que devemos tentar ao máximo utilizá-la para alavancar o nosso progresso. Porque nós não devemos, né, nos queixar das provas. As provas, elas vêm, e muitas vezes, né, como aquela professora carrasca, né, para poder, que acaba nos trazendo a dor, e que com ela devemos aprender, né, mas lembrando sempre que a dor é necessária para o nosso aprendizado, mas nós devemos ter todo o cuidado, né, nos momentos de dor, para que nós passemos pela dor, mas sem o sofrimento. Isso é extremamente difícil, né? Mas é uma reflexão que todos nós devemos nos propor nos momentos de dificuldade. E aí, então, nós nos questionamos, né, nesse momento, diante de tudo que nós estamos vivendo. Será que nós estamos aproveitando essa prova que estamos vivendo para o nosso progresso individual e coletivo?
né? Será que quando eu penso que uma vez, por hipótese, né, eu já fui contaminada pelo vírus, eu não mais adquiro a doença, eu não preciso mais tomar os cuidados, esquecendo que o meu próximo ainda pode se contaminar? Será que é assim que eu progrido? Né? A gente, às vezes, né, perde de foco, né, questões que aparentemente são bastante simples do nosso cotidiano, mas que elas dizem muito sobre nós, sobre o nosso, né, nível evolutivo, sobre o que nós estamos escolhendo com o nosso livre-arbítrio para traçar o nosso progresso. Porque se nós ainda, apesar de todas as dificuldades, nós continuamos mantendo as nossas condutas, sem que nada disso afete de alguma maneira o seu pensar e o seu agir, nós não estaremos aproveitando, né, tirando proveito dessa prova. Então, mais uma vez aqui, nós estamos, né, vendo que a misericórdia divina nos traz oportunidades, infelizmente, às vezes, por meios, né, dolorosos, de aprimoramento, e que, mais uma vez, estará nas nossas mãos e no nosso livre-arbítrio conseguir aproveitá-las para o nosso melhoramento. E muitas vezes, né, quando nós estamos nesse momento tempestuoso, de dificuldades, como nós estamos vivendo agora, muitos de nós não conseguem, né, perceber, nesses momentos de comoção, de desordem, nada além do que a tormenta, nada além do que o problema, né? A gente se fecha no problema, sem conseguir, a gente fica tão absorvido pela dificuldade que a gente não para tentar olhar adiante, né, e ver o que será que aquilo pode estar querendo me ensinar, me trazer. E isso sinaliza muito o quão material somos, o quão estamos presos à necessidade da matéria. Porque vemos, né, infelizmente, muitos irmãos que estão torcendo muito, né, por exemplo, para o fim dessa pandemia, mas não pensando no ponto de vista de superação de uma dificuldade, mas sim porque estão extremamente interessados de voltar às suas vidas, né, normais, materiais, o quanto antes. Porque não querem mais se privar de nada. Porque querem retornar, muitas vezes, para os mesmos erros que estavam cometendo, né? Porém, nós devemos tentar ser daquele outro grupo, que é aquele que eleva o seu pensamento acima da sua própria personalidade, né? Que consegue olhar para além do seu próprio umbigo. E que admiramos essas provas que nos são dadas pelos desígnios da providência divina. Porque a providência divina, ela permite o mal, né, de certa forma, ela faz surgir o mal para que dele o bem se faça. E aqui nós trazemos uma frase que tiramos lá da Gênesis, desse último capítulo que mencionamos, de São Chegados dos Tempos, que achamos muito bonita, né, que diz o seguinte: a tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. E nós, né, já podemos provavelmente ter tido a oportunidade de observar como fica depois, né, o mar e a natureza depois de uma tempestade. Toda aquela perturbação, toda aquela agitação, ela serve para sanear a atmosfera, para que ela fique, então, melhor no instante seguinte. E assim, então, como a tempestade faz na natureza, nós devemos, nas nossas tempestades de pensamento, né, tentar nos esforçar para saneá-los da melhor maneira possível, né? Porque o nosso pensamento é força criadora, né? Nosso pensamento é matéria. Então, ele é capaz, né, de produzir resultados. Então, nós temos todo o dever e a responsabilidade de sanear aquilo que pensamos, de controlar essas tempestades mentais e emocionais que nós criamos, e criamos mesmo, né, natural pela nossa condição. Mas nós devemos tentar ao máximo acalmar essa tempestade, saneando e fomentando bons pensamentos e vibrações. E, mais uma vez, o livre-arbítrio se encontra aqui, na nossa decisão de fomentar e alimentar
maus pensamentos, más notícias, más palavras, más atitudes, ou então tentar dominar esses pensamentos, saber que cabe a nós controlá-los e tentar convertê-los em pensamentos melhores, mais saudáveis e mais felizes. E então, nós trazemos mais um questionamento que por muitas vezes, né, todos nós já devemos ter escutado em alguma outra exposição espírita. Quais são os maiores entraves ao progresso, né? E essa resposta está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos. O nosso conhecido orgulho, e é aquele que está sempre, né, de mão dada com o orgulho, né, a nossa dupla infalível, né? O egoísmo. Essa dupla tão famosa, né, que nós escutamos bastante, eles são tidos do orgulho e egoísmo como os principais entraves para o progresso. E faz todo sentido, né? Porque o indivíduo orgulhoso e o indivíduo egoísta, ele não consegue ver nada além de si mesmo. Ele não consegue se interessar pelo próximo, ele não consegue se interessar pela coletividade. Ele está preocupado com ele, com os interesses dele, e os interesses dele do ponto de vista material, das aquisições dele enquanto ser atual que ele é. É praticamente impossível, né, nós imaginarmos um ser que seja orgulhoso e egoísta e que se entenda enquanto um espírito imortal. Porque na medida em que nós, né, tivemos a informação, sabemos e concordamos que somos espíritos imortais, nós não podemos nos ver mais como um ser dessa existência, como um ser a quem só interessa as aquisições deste momento. Então, o orgulho e o egoísmo, com certeza, sempre de mãos dadas, são os grandes responsáveis pelos nossos entraves no nosso progresso. Mas, caminhando para o nosso final dessa nossa conversa, nós não vamos querer terminar, né, falando de orgulho, de egoísmo, né? Vamos falar sobre aquilo que realmente pode trazer a felicidade para nós. A felicidade ainda relativa, né, no nosso planeta. Que é o nosso progresso moral. Segundo Kardec, só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a Terra. Como um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar a concórdia, a paz e a fraternidade. Que nós possamos, né, diante de todas as circunstâncias que estamos vivendo, diante de todas as dificuldades, nos dias mais difíceis, né, nos apegarmos a essas instruções que já nos foram deixadas há tantos anos, né, na certeza de que o nosso caminhar é sempre para frente, é sempre um destino feliz, e que cabe única e exclusivamente a nós mesmos, controlando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, conseguirmos, então, alcançar um progresso moral, um progresso que vai frear os nossos vícios, que vai nos fazer superar as nossas más tendências e que irá, então, fazer brilhar a nossa luz, né? Como o próprio Mestre Jesus já nos convidou para que nós deixemos brilhar a nossa própria luz. E quando tudo isso começar a acontecer entre nós, certamente irá reinar a concórdia, a paz e a fraternidade. E com isso, então, nós nos despedimos, agradecendo imensamente a oportunidade de aqui estarmos com essa conversa e rogando, então, a espiritualidade que siga conosco, nos protegendo, nos abençoando, auxiliando-nos a cada dia nas nossas tomadas de decisão, né, nos nossos livre-arbítrios, para que nós possamos fazer as melhores escolhas, nos transformando a cada dia em seres melhores. Que Jesus nos abençoe a todos. Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, Jesus nosso irmão maior, conselheiro e companheiro de todas as horas,
com os corações agradecidos por mais essa noite de ensinamentos trazidas por Marielle. Agradecidos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, pelo amparo do Grupo Espírita Francisco de Assis, que continua nos acolhendo nestes momentos difíceis. Vos pedimos, Senhor, que envolva seus trabalhadores e frequentadores dos dois planos da vida, que envolva ainda os nossos irmãos em humanidade, envolvendo o nosso orbe terrestre e todos aqueles irmãos que passam por sofrimentos do corpo e do espírito. Envolve cada um de nós, Senhor. Envolve ainda aqueles que não te conhecem e aqueles que te esqueceram. Permanece em nossos corações, nos abençoando e que possamos ter forças para continuar seguindo os seus passos e chegar mais próximos de ti. Que assim possa ser e graças a Deus.